Hello, hermanos, Américo Moura aqui do Resumindo Tudo. Nós vamos acompanhar aqui umas notícias e ao mesmo tempo vamos ver aqui o que esse padre, conhecido como Padre Dornelles, vai dizer sobre o Papa Francisco. Ele chega a afirmar que o Papa Francisco ele vai apresentar o anticristo. Importante que a figura que traz esse relato é alguém de dentro da Igreja Católica e, portanto, conhece bem o sistema. São poucos que têm essa coragem de vir à tona dizendo a verdade. Eu sei que as coisas estão ficando tão extremas que, obviamente, alguma coisa vai acontecer, tá, pessoal? O Papa Francisco ele tem sido um diferencial na Igreja Católica por uma série de fatores. Como você pode ver, olha só, após quase 1000 anos, a Igreja Católica pode se unir à Igreja Ortodoxa. Ele está fazendo essas junções. Então você tem ali a Rússia, né, que é um estilo de Igreja Católica diferenciada ao que acontece em Roma. E você vê a junção aqui, ó, 1000 anos separadas, agora com o Francisco tudo deu certo. Não é só a questão desse fato aqui não, tem muitas coisas ainda com o Papa Francisco, que a gente vai ver aqui. Segundo profetas, aliás, no plural, Papa Francisco será o último Papa antes do juízo final. Desde 3 de março de 2013, data que foi eleito chefe do Estado do Vaticano, Jorge Mário Bergoglio, Papa, ou seja, Papa Francisco, ele que escolheu esse nome, tá, pessoal? Papa Francisco, o nome dele é esse aqui em cima, ó, Jorge Mário Bergoglio. Tem revolucionado os ensinamentos da Igreja Católica com seus pensamentos atuais sobre assuntos polêmicos para o catolicismo, como homossexualidade, tecnologia, aborto, drogas, entre muitos outros. As profecias de Nostradamus e São Malaquias. O profeta francês Nostradamus, ele previu que um Papa negro assumiria o trono do Vaticano antes do mundo finalmente chegasse ao fim. A princípio, haverá doenças letais como advertência. Depois surgirão pragas, morrerão muitos animais, catástrofes acontecerão, mudanças climáticas e finalmente começarão as guerras e invasões no Reino Negro. Ele fez esse sinal, todo Papa faz esse sinal satânico, né? Não é só o Papa Francisco que é diabólico, outros também são. Aliás, pessoal, se você é católico, me perdoe, né, meu irmão? Às vezes é difícil a gente falar dessas coisas, porque as pessoas, elas têm fé, e fé é um negócio que você não pode ferir, porque é um sentimento. A fé não é só um sentimento, é algo que a pessoa tem como verdade. E muitas pessoas acreditam realmente que o Papa, aliás, eu não gosto nem de falar essa palavra Papa, porque ela remete à palavra papai. E a gente não pode direcionar isso para uma pessoa, a não ser que seja o nosso pai biológico. E depois do nosso pai biológico, nós temos o nosso rei dos reis, nosso Yahshua, que esse sim pode ser chamado de Papa, de papai, o nosso pai eterno, o pai da eternidade, o príncipe da paz. Mas uma figura humana, você não deve delegar essa palavra a ele. Seu pai é o seu pai biológico, obviamente, e o seu pai que reina, né? O rei dos reis. Deus fez assim, diz Papa Francisco, a um homem gay. Tá? Deus fez ele assim, ele chegou a afirmar isso. Então você sabe, o Papa Francisco ele é polêmico por conta dessa aceitação da condição gay, tá, pessoal? Se você for perguntar para algum cristão, você sabe que pela própria Escritura Sagrada, as práticas homossexuais elas são práticas que a própria Escritura não, aliás, condena, né? Condena, entretanto a gente entende que Deus é amor, ele pode perdoar as pessoas por conta dos seus pecados se elas caso se arrependerem, né? Mas Deus fez assim, é meio estranho quando ele faz uma afirmação como essa, é meio estranho. Será que Deus fez os gays assim mesmo? Já fez eles para a própria condenação? Porque já que a Escritura diz que eles serão condenados, né? Fazer o quê? Assim, tá lá escrito, cara, os efeminados, os adomitas, mas não é só eles, tem uma classe de pessoas que serão condenadas. São os adúlteros, são também os beberrões, os fornicadores, ou seja, é uma lista bem grande. E nessa lista, que está escrito ali na Escritura Sagrada pelo apóstolo Paulo, ele cita também a questão do homossexual. Vai fazer o quê, né, pessoal? Está lá escrito.
Agora o Papa dizer que Deus fez assim é meio estranho, né? Então, o Papa, aqui ó, tô no site do próprio Vaticano, pessoal, olha só. O ecumenismo é sempre mais uma necessidade e um desejo, tá, pessoal? Então, há um desejo da Igreja Católica pelo ecumenismo. Então, quando você vê isso aqui, não é novidade nenhuma. O próprio Vaticano anuncia o ecumenismo, tá, pessoal? Quando você vê um Papa se juntando com os islâmicos, por exemplo, olha só, quando você vê o Papa com um sujeito da religião islâmica juntos, Papa recebeu terras para a construção da primeira igreja dos Emirados Árabes Unidos. Papa da história a pisar na Península Arábica, o berço do islamismo. Então isso aqui é ecumenismo total, cara, junção do catolicismo com o Islã, enfim, faz com que se cumpra as escrituras sagradas, porque o desejo, tá própria que está aqui no site do Vaticano, ó, desejo é uma necessidade, o ecumenismo para eles é um desejo, uma necessidade. Ecumenismo, pessoal, é junção de religião, e aí achar que tudo é certo, só existe um Deus, todo Deus te ama de onde você está, como você está, da forma que você está. Enfim, é isso, né, pessoal? Ecumenismo é uma coisa muito doida. Agora a gente vai ver, porque quando a gente fala às vezes o católico está assistindo aqui já está aí fervendo de raiva porque eu estou trazendo verdades. Mas eu não estou falando isso porque eu seja evangélico, porque olha só o que está acontecendo na igreja protestante, ó. Rock and roll. Misericórdia, cara. Misericórdia, meu irmão. Tem que prestar o culto racional ao Criador, né? Isso aqui é doutrina de demônio. Agora vamos ver aqui o que o padre, tá, da Igreja Católica, que ele afirma sobre o Papa Francisco. Eu peço que você preste bastante atenção, porque isso foi muito forte, o que ele disse aqui. Padre Dornelles, o anticristo vem depois de Francisco? Não é que o anticristo venha logo depois de Bergoglio. Porque Bergoglio, queridos, ele vai continuar aí e comandando a contra-igreja, a seita que ele criou desde a usurpação do trono petrino, vai estar aí nesta função de antipapa até o fim, até aos 3 dias de trevas, quando ele, o anticristo e Lúcifer foram arrojados ao lago de fogo. Então não é que seja logo depois de Francisco que vai aparecer o anticristo. Não. O próprio Francisco vai nolo apresentar o anticristo ao mundo. É o Francisco que vai ir um tempo, devagar, isso vai ser num dia, né? Mas com o transcorrer do tempo dos anos, e vai começar a dar a importância internacional para o anticristo. Tanto no campo político quanto no campo religioso. Vai ser Francisco que vai... Bom, o trabalho todo já está pronto, já está feito. Né? Já está pronto. Quem é que correu para Francisco a fim de que a União Europeia não se desfizesse? Foi ainda no ano passado. Os deputados da União Europeia correram a Francisco.
Quem é que corre a Francisco? Todos os políticos têm corrido a Francisco. Francisco é o que eles correm. Né? A ONU e Francisco estão ali, a par e passo, no trabalho por tudo isso. Isso é óbvio, né, pessoal? Também as religiões. Vejam, desde Assis. Quando nós vimos na semana passada, lá em Madrid, o arcebispo saindo com a multidão de líderes das mais importantes e das menos importantes religiões do mundo, né? Mas estavam lá as mais importantes. Todos eles abanando o pacto da fraternidade humana que Davi assinou com o grande imã de Al-Azhar. Né? Então, nós vemos quanto realmente todas as religiões já estão na mão da Igreja Católica. Olha só, cara. Cada um conservando tanta coisa de si distintas. O Bergoglio sempre diz que não quer destruir nada disso, mas isso não importa. O anticristo destruirá tudo. Mas o que importa é que ele tenha isso tudo na sua mão e que vá colocar tudo isso aos pés do anticristo. Essa é a Sagrada Escritura diz que ele vai dar uma imagem ao anticristo. Francisco, uma das tarefas que ele tem é esta, diz ali, no mesmo capítulo 13, 11 seguintes, diz que ele dá imagem ao anticristo. Esta é a imagem de homem público, de governante do mundo. Esta é a imagem de homem religioso, coordenador para a paz, para vencer a pobreza. Ele vai ser, o anticristo vai ser o homem, vai ter a figura dada por Francisco, do grande homem que reúne todas as religiões em si mesmo. Ecumenismo. Então, com certeza, já não deve demorar muito. Como eu disse antes, passados esses 7 anos, já estamos quase completando 7 anos diante do pontificado de Francisco, sim, está na hora. E eu acredito mesmo que ainda no primeiro semestre do ano que vem, por que não? Caraca! No dia 14 de maio, que tem uma reunião tão importante de líderes, de muitos líderes do mundo lá em Roma, seja a data que Bergoglio nos apresentará pouco antes ou pouco depois, não importa, o anticristo. Estamos perto, estamos muito perto. Isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. Hermanos, o que esse cara afirmou aí é um negócio que eu vou até observar mais esse padre aí, viu, cara? Vindo do núcleo dessa igreja corrompida desde sempre, tá, pessoal? Eu preciso dizer a verdade, né, pessoal? A Igreja Católica, ela desde sempre ela foi uma igreja corrompida. Desde a autorização do culto em Roma pelo Constantino, ela vem prevaricando a forma de conduzir o cristianismo. A compra de cargo, as indulgências, toda sua forma de tortura, caça às bruxas, matanças, morriam pessoas injustamente, os julgamentos no Tribunal do Santo Ofício, enfim, toda essa coisa maluca. Eu gostei da fala desse padre, aliás. Papa Francisco, ele é um sujeito diferente mesmo, diferentíssimo em relação a outros papas. Não que algum deles tenha promovido algo interessante, tá? Durante toda a história da Igreja Católica não houve assim uma coisa boa, mas enfim, é importante você que crê na verdade, na Escritura Sagrada, se preparar, tá? Conforme a Escritura afirma, vigiai e orai, para que você não seja pego despercebido. Irmãos, o que está acontecendo no mundo atualmente é exatamente isso. Nós estamos indo em direção à etapa final. Vigia, purifica, se prepara, porque está chegando o tempo do fim. Você vai ver logo mais. Isso todo mundo que está pautado na Escritura Sagrada está sentindo que algo vai acontecer. Então, vigiai e orai. Se prepara, meu irmão. Se coloca na presença do Criador e busque. Ame o Criador.
enquanto ele te deixa, né? Busque ele enquanto ele deixa achar. Invocar enquanto dá tempo. Um abraço e eu espero vocês no próximo vídeo. Eu acho que ainda hoje eu vou postar, não sei se vai dar tempo, mas enfim, tem mais conteúdo para postar. E tamo juntos, irmão. Abraço!